Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. Meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos a honra de ter connosco um colega nosso, podemos chamar nestas andanças dos podcasts e naquilo que é a paixão pelo futebol. Olá aos três. Tomás da Cunha. Olá Afonso. Muito Olá, obrigado. Olá Ricardo e ao José também. Gosto de estar aqui com vocês. Nós, já tínhamos combinado há muito tempo, então agora foi possível. Finalmente obrigado. Aqui na terceira temporada e aqui bem recebido aqui na bola. Sempre, muito obrigado. É isso, para nós é uma honra obviamente estar contigo, que julgo que nesta nova geração do comentário em Portugal pode ser considerado o nosso João Neves. Olha, não rejeito a comparação. Não rejeitas a comparação. Obrigado. Também, e portanto, antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do convidado que espero que gostes. Tomás da Cunha, natural de Mafra, jogou no Clube da Terra, o Clube Desportivo de Mafra, dos 5 aos 15 anos, e o gosto pelo futebol é intrínseco desde que se lembra. Não só o prazer por jogar, mas também o de analisar o jogo. Tanto que aos fins de semana, com 6, 7 anos, saía dos seus jogos no clube e corria para casa para poder assistir aos jogos da Premier League. Mais tarde, licenciou-se em jornalismo pela Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa, curso esse que o Tomás diz que tirou por entender que seria o caminho mais acertado para chegar ao futebol. Em termos profissionais, iniciou o seu percurso no Visão de Mercado, em 2010, e de lá para cá nunca mais parou. Passou pelo Bola na Rede, que foi uma grande escola para o Tomás, onde teve, por exemplo, a oportunidade de fazer as suas primeiras conferências de imprensa. Foi redator no Fair Play, treinador de futebol de camadas jovens e de equipas universitárias, foi scout e, de há uns anos a esta parte, tornou-se comentador e analista desportivo em fóruns como os da DAZN, TSF, Tribuna Expresso, V+, e nos podcasts no princípio era a Bola e Jogo pelo Jogo. Uma menção honrosa também à vitalidade da sua conta no Twitter, ou o X, onde regularmente difunde informação bastante pertinente para os seus followers. Um dos mais atentos é o Afonso Couto, que está aqui ao meu lado. É um facto. Dentro dos vários contextos em que está inserido, o que mais lhe dá prazer é comentar jogos em direto no estádio. Curiosamente, o jogo que mais gozo lhe deu comentar ao vivo foi um realizado na sua terra natal, em Mafra, onde guardou inclusivamente a credencial do jogo em sua casa. E do ponto de vista profissional, técnico e talvez mais mediático, o que o mais marcou foram as meias finais da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o Barcelona em 2019, com o José Pedro Pinto. Já posso ir embora. Está quase. Em termos de rotina de trabalho e de projetos para o futuro, vê cerca de 5 jogos de futebol por dia, mais em diferido do que em direto, naturalmente, e gostava de um dia voltar ao ativo na área do scouting. No capítulo mais pessoal, o seu jogador preferido de infância era Thierry Henry e até 2012 o Arsenal era a equipa que mais gostava de ver jogar pelo futebol imprevisível, livre e divertido que os Gunners praticavam. A melhor experiência como adepto foi assistir ao vivo ao Portugal-Turquia, no último Campeonato da Europa, e uma das experiências mais inusitadas que viveu como jornalista foi no Cazaquistão, num Astana Sporting, quando uma criança lhe pediu um autógrafo na sala de imprensa. Por fim, a maior aprendizagem profissional que guarda do que eu li foi a seguinte. Veio de um jornalista de guerra que numa palestra, quando o Tomás ainda estava na faculdade, lhe disse a ele e aos colegas para não serem obcecados pela evolução contínua ou por objetivos a curto prazo, mas sim para estarem sempre tranquilos, fazerem as coisas bem e acreditarem no processo. Senhoras e senhores, seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha, não há aí nenhuma falha, portanto, acho que não tenho muito a acrescentar. Pronto, podemos passar já para a atualidade. Obrigado. 10 para esta introdução. 10, e é para não ser um 100. Obrigado. Para ser mais futeboleiro. Olha, uma coisa que vou tratar por tu. Claro, à vontade, até porque já nos conhecemos. Exatamente. Que eu li da tua parte, foi uma coisa interessante que eu achei, foi que tu disseste que só tens 30 anos e que dos 20 aos 30 procuraste sedimentar-te e que agora que estás estabelecido querias concentrar-te mais em projetos pessoais. Aquilo que eu te perguntava é quais é que são e de que forma é que pensas chegar até eles, naturalmente. Claramente, como vocês sabem, é uma área em que é difícil termos algum destaque, por todas as razões e mais algumas. Felizmente, eu consegui aventurar-me e começar mais a minha parte analítica, ou desenvolver mais a minha parte analítica, numa altura de boom
porque na verdade o Twitter já era uma rede social muito usada. Eu nem comecei a usar o Twitter muito cedo, comparando com outras pessoas, mas ainda era relativamente fácil de ganhar alguma notoriedade Tração. na questão do Twitter. De qualquer forma, eu não criei Twitter para ter visibilidade. Criei Twitter na altura apenas para ter uma rede de exposição de ideias, da mesma forma que criei uma página no Facebook para partilhar umas análises. Ou seja, a ideia era a mesma, era ter um espaço próprio de partilha de ideias. Depois, mais à frente, o Twitter ali entre 2017 e 2020, 2021, enfim, não sei precisar, mas há uns anos era uma rede realmente muito forte em termos de divulgação de conteúdo, interações com pessoas, jornalistas, atores do jogo, treinadores, comentadores, analistas. Foi lá que conheci muitas pessoas, não só do comentário português, mas até do comentário internacional, da área scouting, personalidades influentes no futebol internacional. E se calhar até uma curiosidade, a forma como por vezes é mais fácil interagir com pessoas de outras nacionalidades do que às vezes com pessoas do próprio país, pelo menos para quem não é tão popular na altura, e isto acabou por acontecer. De qualquer forma, o meu Twitter foi crescendo e crescendo e acabou por haver ali a entrada da Eleven na altura, não da Zone, mas da Eleven na altura, que no fundo estava à procura de pessoas que pudessem ter capacidade para comentar jogos, e acabou por surgir essa oportunidade e assim começou o caminho mais a sério. E desde então eu foquei-me realmente muito em estabelecer o meu nome no comentário, no que eu gostava de fazer. Eu já via muito futebol, ou seja, o meu processo não mudou muito, adaptou-se simplesmente às necessidades de vou comentar este jogo, vou fazer este trabalho. Não mudou no sentido de eu já via os 5 jogos por dia, ou se for preciso até via mais. Não houve uma carga de trabalho diferente, houve uma adaptação à realidade. Dei esta volta para justificar os tais 7, 8, 9 anos que nos trouxeram até aqui. Depois, com o passar dos anos, também somei mais projetos e mais projetos, mas que fazem parte do meu cotidiano, digamos assim. Depois, ao longo dos anos, eu fui sentindo cada vez mais a necessidade de ter experiências diferentes e de deixar uma marca diferente, nomeadamente no Mundial, o último Mundial, em que criei uma newsletter própria, porque eu estava na Eleven, ainda estou, na DAZN, e não iam passar o Mundial. E eu não tinha trabalho, ia sentir o Mundial apenas como espectador, adepto. E então gostou-me, porque já estava dentro do meio, queria apresentar alguma coisa também à minha comunidade, e surgiu essa ideia de fazer uma newsletter, que eu já pensei reeditar, não sei se no mesmo formato, mas por exemplo num formato semanal, ao longo da temporada. Da mesma forma que há não muito tempo criei um grupo no Instagram, em primeiro lugar para ter uma interação mais direta, de alguma forma, com as pessoas que seguem o meu trabalho, mas também para, no fundo, perceber se há interesse em apostar em conteúdos mais próprios e mais personalizados, desde logo num Patreon, por exemplo. Claro que para o futuro a hipótese de ter podcasts, se calhar mais de marca pessoal, também estão nos meus horizontes. E depois, até acima de tudo, infelizmente o mercado português não te leva ao local. Tu estás dentro do jogo, mas à distância. E não é a mesma coisa. As melhores experiências que tu podes ter são no local. Não há como contornar isto. E no fundo, a minha profissão, embora seja ligada ao futebol, também te afasta um bocadinho do futebol. Pode ser contraditório, mas acontece um bocadinho. E então, daqui para a frente, quero conhecer mais estádios, conhecer mais culturas de jogo, fazer mais trabalhos diferentes do comentário de jogo, que eu adoro profundamente e continuo a adorar como no início, mas torna-se mais mecânico e mais repetitivo do que uma experiência, lá está, de ir ao europeu com os teus amigos, mesmo que seja de alguma forma em trabalho, mas não deixa de ser uma experiência pessoal, e é isso que sinto nesta altura, embora seja jovem, acho que ainda tenho tempo. E dos 5 jogos que vês por dia em média, já todos significam o mesmo para ti, ou há alguns que te dá mais gozo ver, ou alguns que simplesmente vês e que já não adoras tanto, já não toleras tanto, mas tens que ver por... Como é que faz esta seleção, não é? Sim, a seleção é muito orientada para a maior parte do trabalho que tu fazes, no meu caso Liga Portuguesa e Premier League, Champions também, obviamente, mas anda muito à volta disto. Depois encaixo o que pode sobrar, também sou louco por competições jovens, mundiais sub-20, sub-17, Sim, tu este tipo de coisas. Comigo que estavas a precisar de arranjar um tempinho para ver exatamente. os jogos que tinhas não me sinto bem comigo mesmo se falhar essas competições. E então tento arranjar sempre algum tempo.
mas é muito orientado à volta de... Vou comentar o Arsenal, caso não tenha visto por algum motivo, tenho de ir ver o Arsenal. É à volta deste funcionamento. Depois faço alguma tentativa de ganhar tempo com ferramentas de scouting ou de antecipar cenários, por exemplo, sei lá, daqui a 3 semanas, por exemplo, vamos colocar o Sporting Clube Bruges, que é agora na próxima semana. Eu já sei há algum tempo que vou comentar. Tento acelerar o processo e ir buscar algumas coisas para quando chegar à altura já estar um bocadinho mais folgado. Pronto, encontras... Familiarizado também com a Sim, equipe. vais à procura de soluções que te possam dar tempo. No fundo é esta a ideia. Em relação aos jogos e ao prazer dos jogos, eu acho que... Porque disseste que agora é mais mecânico, portanto isso pode afetar também o teu prazer a ver eu o sinto jogo. isso. Vou se calhar exagerar, não é uma opinião muito clara e rigorosa, mas se calhar em 50 jogos que vês num mês, há para aí 2 que te dão um verdadeiro prazer. Não sei se estou a falar por mim ou se inclui nisso. Claro que eu gosto de ver futebol. Agora, estar mesmo a vibrar com um jogo não é assim tão comum. Porque a veres o Arsenal West Ham, eu sinto-me bem a ver o jogo, não estou a dizer o contrário, mas bem jogado este jogo. Trouxe-me algo de novo, deixou-me uma memória. Não é fácil hoje em dia. Talvez por já estar muito na perspectiva racional, também essa questão da homogeneidade e da aproximação cultural que vamos vendo. Mas é isso. Não é muito fácil hoje em dia tu entrares num modo de cápsula de emoção que tinhas, se calhar, quando eras mais jovem, porque, por um lado, não se compreende tão bem o jogo, de alguma forma. E por outro, porque tudo é novidade, estás sempre a ver coisas novas, não tinhas o mesmo acesso aos jogos. Para mim, ver a Premier League há jogos que, mais uma vez, exagerando um bocadinho, eu já sei de cor, já sei o que é que vai acontecer, como é que as equipas se vão apresentar, não há um lado de surpresa tão grande. Sobretudo a partir de certa altura da época. Acredito que no início das temporadas seja sempre mais um fator Mas surpresa. achas que se deve também ao facto do futebol ser muito mais padronizado do que era antes? Haver muito menos fantasia Eu do que acho havia que antes? sim, acho que sim. Ou seja, ver o City é o mesmo City quase todos os jogos, não é? Aquilo é sempre Sim, igual. esse é um não dos fatores. Por exemplo, o Mundial 2006 é o meu favorito. Sim. E eu já vi o Mundial depois, mas eu nem me lembro bem dos jogos às vezes. Eu sei que em campo estava o Ronaldo, o Ronaldinho, o Kaká, estava o Beckham, estava o Zidane, estava o Henry, estava o Figo, estava o Ronaldo, estava o Messi, estava o Riquelme. Ou seja, há aqui uma constelação que nós hoje em dia não encontramos. Não estou a dizer que os jogadores são maus, pelo contrário. Não tem a ver com ser bom ou ser mau, tem a ver com um nível de carisma e de personalidade que é mais difícil de encontrar hoje em dia. Até mesmo nos bons jogadores, por exemplo o Wirtz, do Liverpool. Bom jogador. Não está a fazer uma grande época. Não está a fazer uma grande época, mas é obviamente um bom jogador. Mas está ali a faltar qualquer coisa e se calhar é mais ligado à personalidade e ao rasgo individual do que propriamente a outra coisa qualquer. É o chegar a impor, Sim, deixar ligar-se uma à marca. equipa, aos colegas. Exatamente. mais espetacular. E por outro lado, não são tanto. e por outro lado, o facto de gostares de ver as seleções jovens também te traz, se calhar, esse quê de novidade. Novidade e descoberta, que é o que eu procuro e vou procurar sempre no futebol. Claro que há sempre coisas surpreendentes. Não, estou, se calhar, a colocar o cenário mais pessimista, porque ao mesmo tempo também te surpreendes. Às vezes vais ver um Newcastle-Brighton, enfim, não sei, dei este exemplo, e de repente sai-te um 4-4 que tu nem estavas à espera. Portanto, isto continua a acontecer, mas o nível lá está, de loucura que uma pessoa como eu tinha em 2006, estou a dar este exemplo, não sei exatamente a vossa idade, mas o Mundial 2006 foi aquele primeiro Mundial que eu tive mais a sério. Nós também. E mesmo assim, e mesmo a Premier League continua a ser o campeonato que ainda nos continua a dar mais surpresas. Sim. E sobretudo até pelo equilíbrio que vemos. Sim, mas se tu fores ver, por exemplo, uma Champions de 2004 ou 2005, tu tens equipas random. Que eram fortes na altura, mas havia uma diversidade que hoje em dia já não existe. Corunhas, Valências em Espanha. Quem vai às meias finais, quartos para a frente, são as mesmas 6, 7, há ali 1 ou 2 que mudam, mas é um bocadinho a mesma coisa. Tomás, mas o facto de nós também, em 2004, 2005, 2006, sermos crianças também não nos fazia também aflorar muito mais Claro. aquilo que aqueles jogadores e aquelas equipas eram realmente. Sem dúvida. Porque também estamos enviesados por isso. Não vamos às lacunas. Lá está, quando estás a ver o Brasil, não queres saber se estão em 4-4-2 ou se estão em 4-3-3. É completamente indiferente. Queres ver como é que tratam a bola. Se há jogadas bonitas, se há golos bonitos, se há defesas fantásticas. É uma relação mais pura com o jogo. Que
nem toda a gente, mas muita gente vai perdendo quando entra num caminho mais de racionalidade, não é? Tentando encontrar porquês e vivendo mais no meio, acabas por te tornar mais racional, não é? Na forma como vives o jogo. Quero acreditar que as crianças que hoje têm os 10 anos que nós tínhamos nessa altura olham para esses jogadores da mesma forma. Provavelmente. É uma questão geracional também. Claro. E se fores dizer a um miúdo de 20 anos vai ver o Zidane, a relação com o Zidane nunca será a mesma. É impossível, porque tu cresces a comprar revistas ou cadernetas e a ver vídeos no YouTube, enfim, não era bem no YouTube, mas era no Eurogoals ou uma coisa qualquer do género, ou aqueles resumos soltos de uma Sport TV ou de uma RTP ou da Champions, por exemplo. Tu ficavas com essas pequenas coisinhas e faziam-te o dia. Por exemplo, esses resumos da RTP. Eu nem sempre tive Sport TV em casa. Então, às vezes, ter um resumo de meia hora do Lyon-Porto era mel, era uma coisa... E a Eurosport também tinha um que ele vias as ligas todas, desde a Liga Holandesa, a Liga papava isso tudo belga, compulsivamente. Depois vinha o ski, mas Exatamente. Mas pronto, os fails do ski. como tu não tinhas tanto acesso, tudo sabia a mel. No fundo. Sim, eles também eram mais endeusados. Nós já tivemos essa conversa, o Afonso já referiu. O pai dele viu, os nossos pais viam muito menos de Maradona do que nós. Certo. Viu o equivalente a 2 meses de nossos de Ronaldo e Messi. E o Yamal agora já na comparação com o Messi já dá não é a para mesma fazer coisa. isso. Sim, mas nós somos a primeira geração, ou seja, da nossa geração para a frente, ou seja, enquanto juventude, nós vemos uma quantidade de jogadores, ou seja, de equipas e de jogos que é completamente diferente de 2000 para trás. E desgasta um bocadinho, mesmo que seja inconsciente. Isto é, eu não estou farto de ver futebol. Nunca me fartei e provavelmente nunca me vou fartar. Mas se... Já encaras de forma diferente o jogo, é normal. E aquela história do Mundial 2 em 2 anos? Não sabe ao mesmo. Claro que é um Mundial, toda a gente vai ver na mesma. Não é por aí, mas como é um evento raro, tu desfrutas ali de uma forma única. Não há comparação. O mesmo se aplica aos quadros competitivos, que agora querem mudar ou sugere-se que se mude para 12 equipas e, portanto, para haver mais clássicos ou derbys, também tira a especularidade e o sabor. Eu não sou contra o formato da Champions, sou contra a ideia que origina o formato, que é ter mais jogos entre as equipas grandes. Sim. Porque o Real Madrid-Barcelona não é um bom exemplo, mas o Bayern com o PSG só tem real valor quando é transcendente. Porque se houver um PSG Bayern todos os anos, a certa altura é um jogo. Ok, eu vou ver o jogo, mas não tem peso histórico. Porque há todos os anos. Não tem aquele valor transcendente que marca uma geração. Como tem um Portugal-França. Que até se repetiu ali um bocadinho, mas numa lógica de vingança quase, ou de vontade de vingança. Há ali uma história envolvida, uma narrativa envolvida. Na Champions em 2004 e 2005. Quando há uma narrativa envolvida e até protagonistas que alimentam uma história, seja lá ela qual for, o espectador também encarna essa narrativa. E é o que não acontece porque tivemos um PSG Bayern agora, eu até fiz o jogo, bom jogo, divertido, para o ano há outro. E depois para o ano há outro. E de repente temos um PSG Bayern todos os anos e por mais espetacular que o jogo seja, perde valor. Não podemos ter outra visão. Basta ver quantas vezes Messi e Ronaldo se defrontaram na Champions. E ficámos à espera de ver um Real Madrid-Barcelona na final da Champions. Não aconteceu. E faz parte da história do futebol. Ótimo. Exato. Da mesma forma que não aconteceu o tal jogo de despedida. Agora só se for a final do Mundial. Não sei. Sim, vamos ver. Só se for isso. Acho que é um bom modo para passarmos para a atualidade e para a seleção. É isso mesmo. E falando agora de seleção, eu queria entrando diretamente para um tema que nós já falámos aqui também. Tivemos também com o Carlos Daniel da última vez e falámos sobre isso, e que se tem falado muito na opinião pública sobre a seleção, é a tal clubização da seleção. Mas eu queria olhar para isto de uma forma que é, efetivamente, Roberto Martínez tem fechado o grupo, mas por outro lado, e quando se fala em fechar o grupo, pensa-se que a sua intenção fosse cimentar uma dinâmica, cimentar um modelo de jogo, mas a verdade é que os problemas da seleção são os mesmos de há 2 ou 3 anos atrás. Continuamos a ver uma seleção que tem dificuldade na transição defensiva, e vemos os golos que sofremos, são quase todos a bola parada, transição defensiva deficitária. E pronto, eu queria te perguntar também qual é a tua opinião sobre fechar o grupo e como é que tem sido a evolução do jogo de Roberto Martínez da seleção. Sobre a questão de fechar o grupo, eu vejo a seleção nacional como uma representação de um determinado futebol, neste caso o futebol português.
Eu acho que esta seleção, com uma elitização do jogador português, e não estou a tirar valor, pelo contrário, o jogador português tem muito nível, e tendo muito nível, é natural que haja uma procura pelos melhores e tentando enquadrar e dar conforto aos melhores. E isto é o ponto de partida para qualquer seleção nacional. Mas ao mesmo tempo é preciso fazer escolhas, é preciso procurar oportunidades, o que nem sempre é feito. Aliás, os jogadores mais jovens e talentosos de Portugal neste momento estão completamente bloqueados na seleção nacional, o que não acontece em mais nenhum país. Podemos procurar o país que quisermos. Podemos atravessar a fronteira e vemos... O Estevão, que não é um titular absoluto no Chelsea, joga no Brasil. E há algum tempo já, sim. E outros jogadores na seleção francesa, que até é mais conservadora dentro das principais europeias, e os Duês e os Olises estão uns furos acima em termos de patamar competitivo, mas o ponto é o mesmo, ou seja, as principais figuras jovens da seleção, quando mais cedo puderem integrar a convocatória, eu já não vou mais longe, naturalmente devem ser integrados. Ou pelo menos valorizados e acarinhados. Até porque muitos deles prevê-se, ou seja, olhando aqui para o exemplo português, que ainda mora, são jogadores que se prevê que, pronto, se tudo correr bem, vão ser o futuro da seleção. Claro que sim, e é incompreensível como é que se vai adiando. Já integraram um convocatório. Sem jogar. Sim, sem jogar. E até acho incomodativo, ou incomodativa, a forma como Roberto Martínez fala destes jogadores. A roçar o desprezo quase e a infantilização do jogador, que são jogadores profissionais, são jogadores muito talentosos, e acaba por ser um bocadinho frustrante ouvir o que é dito. Depois temos outro nível de elitização, que é a completa rejeição do jogador português que está fora do grande círculo mediático. Não há grandes exemplos praticamente nos últimos anos com o Roberto Martínez de um jogador fora da caixa que tenha sido chamado, ou está no sub-21 e foi chamado por alguma razão particular, ou há alguma lesão que permita ocasionalmente um jogador entrar. Como o Forbes agora. Por exemplo, e eu aceito o Carlos Forbes, embora não seja de caras um jogador de seleção, mas perdendo o Pedro Neto na convocatória, está tudo bem na perspectiva de enquadrar um jogador relativamente semelhante, que faça os dois flancos, que tenha mudança de velocidade, que esteja habituado a jogar por fora. Não me incomoda particularmente, só incomoda a diferença de critérios para outros casos em que podia ter sido feito também um esforço de integração. Mas, continuando o raciocínio, há uma completa rejeição do campeonato português, mesmo naquelas listas fictícias que o selecionador faz. A maior parte dos jogadores atua fora, ou até vemos alguns nomes claramente a atirar para o futuro longínquo. Isso é bom, eu até pedia para trazer essa... O Diego Rodrigues já foi mencionado. Se é talentoso, obviamente, muito talentoso, acho que vai ter uma grande carreira. Se merece ir à seleção nacional, não me parece que seja um nome a ponderar nesta altura. E há jogadores de grande mérito no futebol português que não têm minimamente hipótese de chegar à seleção nacional, nem que seja numa convocatória, para ganhar algum elan, para criar um laço com o adepto português, para criar uma certa representatividade, para valorizar o campeonato. Há muitos motivos. Depois, obviamente, e falei agora no mês passado sobre o Luís Esteves. Obviamente, o Luís Esteves não tem o nível do Vitinha e do João Neves e do Bruno Fernandes, isto é claro para toda a gente. Mas estava a ser um dos destaques da Liga. Podia, na última convocatória, em função do momento que atravessava, em função da valorização do Gil Vicente, que é um clube que não está habituado a andar nos lugares que ocupa, ter uma mísera oportunidade. Eu já não vou muito longe. E até porque houve algumas lesões, o Pote lesionou-se. É nesse sentido. E até poderia não jogar. Eu fui buscar isso tudo. Eu fui buscar vários. Não sei se podes pôr, para nós recordarmos. Lembro-me daquela em agosto: Ricardo Mangas, Nazinho, Diego Rodrigues, João Mário, Alberto Costa. Depois André Silva, Paulinho, Félix Correia, Tiago Santos. E depois quantos é que são chamados efetivamente? Nunca é isso. São chamados efetivamente. E eu tenho mais, continuarmos. Mas sentes que é uma seleção e um selecionador de estatutos e de completamente. Currículos. E atenção, é preciso perceber que qualquer seleção tem 17 ou 18 jogadores que são universais, isto é, vão estar sempre. Exceto quando estão lesionados. Não é isto que se está a discutir. O que se está a discutir são os outros 6 ou 7 lugares que sobram. Sim. E que aí sim pode haver mais rotação, até para procurar a valorização do jogador jovem, do jogador que está num grande momento de forma. Isso não é feito. Depois, mesmo dentro da própria convocatória, há esse caminho.
os 11 de Roberto Martínez normalmente são um puzzle de valorização dos principais jogadores, ou de enquadramento dos principais jogadores. E depois temos Bernardo Silva a jogar à direita, quando claramente já não é um jogador muito habilitado para aquela função do campo. Tivemos o João Neves a jogar a lateral, certo, já jogou lá ocasionalmente no PSG e pode até fazê-lo, mas não é a melhor versão do jogador. Sim, mas não é a melhor versão do jogador. Pode fazê-lo, claro, mas convém tirar o máximo partido em contexto da seleção nacional, até pelo pouco tempo de treino que normalmente existe e que marca o trajeto dos selecionadores. O que sinto é que esta seleção portuguesa está completamente dependente da vitória para as pessoas se identificarem com ela. Isto é, quando a seleção ganhar, toda a gente apoia a seleção e toda a gente se identifica com a seleção, mas vamos imaginar um cenário em que Portugal atinge os quartos de final e fez um grande torneio, enfim, esteve muito bem até aos quartos de final e perde nos penaltis com o Brasil, enfim, ou seja, pode acontecer perfeitamente. Não vai haver grande tolerância, porque o trabalho feito até lá foi de afastamento das pessoas e não de aproximação e até dos próprios jogadores do núcleo que compõem a seleção nacional. Tu tocaste aí num ponto que é também o tempo de trabalho do selecionador com os jogadores. É certo, no Mundial há sempre aquele mês de pré-estágio ou de estágio, mas nós já vimos na seleção portuguesa, no reinado de Roberto Martínez, jogar com 3 laterais, sendo que o Cancelo ali por dentro. Já vimos o João Neves a defesa direito, como mencionaste, o Mateus Nunes agora também. Já vimos, como com a Irlanda, os centrais irem para laterais e o Rubén Neves e o Vitinha ficarem quase centrais na construção. Faz sentido estar a fazer este tipo de invenções contra a Irlanda. Acho que nunca correu bem. E no Euro, o Nuno Mendes, na altura, entra como central no primeiro jogo logo com... E só fazer um parede, porque eu acho que entra precisamente nisso. E rematando o que o Zé afirmou, aquilo que eu também te pergunto é como é que joga a seleção? Depende do dia. É assim não há exatamente uma forma de jogar, há uma procura de encaixar os 11 que Roberto Martínez filtra para um determinado jogo, que não são 11 na seleção. Eu diria que são 14, 15 titulares e a dupla jornada normalmente tem estes 14, 15 jogadores que jogam e depois há uma terceira linha de jogadores que vão sendo utilizados a espaço, um Francisco Conceição e um Trincão que joga ocasionalmente, mas joga ocasionalmente e não tem continuidade, independentemente do rendimento. Já aconteceu o Trincão até entrar maravilhosamente e no jogo seguinte não tem continuidade alguma porque há outros jogadores que estão acima na hierarquia. Sobre a forma de jogar, acho que não é o pensamento de Roberto Martínez, é a adaptação sistémica e estratégica ao adversário. E por isso, dependendo do adversário, vamos jogar com 3 centrais ou com uma linha de 4, mais em função do adversário. Sim. Depois, há alguns jogadores que ganharam o estatuto recentemente. É o caso do Rubén Neves, mais uma vez numa função que para uma equipa dominadora como Portugal não o beneficia, nem o protege sequer. Sim. Porque muitas vezes é o último homem a levar com um contra Agora um. Agora com a Irlanda verificou-se isso, em que o Perra estava sempre um para um. Ter de controlar profundidade, não é um jogador particularmente veloz, nem forte nos duelos, acaba por ficar muito exposto. Depois, a tal questão do Bernardo Silva, que também é um jogador encaixado um bocadinho à força naquele lado direito, para haver espaço no meio campo para o Vitinho e para o Bruno Fernandes. Terá de haver espaço também para o João Neves. Eu acho que as hipóteses de sucesso de Portugal passarão sempre pelo meio campo. Porque se nós quisermos, não temos uma defesa assim tão deslumbrante. Temos bons jogadores na defesa, mas nem o processo é fantástico, nem a linha está suficientemente sólida. O central do lado esquerdo é sempre uma incógnita, não é? Dá para ver perfeitamente que Roberto Martínez não morre de amores por Gonçalo Inácio, é perfeitamente claro. E depois há a questão do lateral direito, que eu não sei quem é que será escolhido. O Cancelo é fantástico a atacar, mas poderá ser uma debilidade em jogos mais exigentes. E a preferência dele sempre por um central com pés esquerdos. Sim, normalmente não joga com dois centrais destros. No ataque, mais uma vez temos bons jogadores, mas não temos a certeza de que aquilo vai funcionar. Seja com o Rafael Leão, o Ronaldo e o Bernardo, que até pode ser o trio preferido, seja com o Pedro Neto, que também é um jogador que às vezes tem contexto adequado, mas outras vezes já não tem, é um jogador um pouco mais específico, que pede mais espaço de aceleração. João Félix agora com as rotinas de Félix. Mas os nossos próprios jogadores de ataque, muitos deles não são muito consistentes nos seus clubes. Exatamente, e há a questão Ronaldo, que também não sabemos como é que vai aparecer, sinceramente não me atravessaria nesse sentido em relação ao rendimento de Ronaldo no Mundial. Sim, já agora é inevitável falarmos disso, portanto também matamos já esse assunto. Sim, deixa-me só terminar as ideias sobre o meio campo e já te acompanho, mas é claramente o setor mais forte, mas sendo o setor mais forte é preciso encontrar um equilíbrio saudável para que todos possam ser importantes, e há 4 titulares
que eu acho que serão titulares, mas que pedem um encaixe de facto benéfico. Temos o Vitinha, que é o construtor da equipa, e não poderá ser minimamente afastado dessas zonas. Temos o Bernardo Silva, que também pede uma aproximação à construção e não um posicionamento mais adiantado. City, onde joga no City, exatamente, como um gestor de ataques. Temos o Bruno Fernandes, que é um médio mais abrangente, aparece a construir, mas cresce quando não tem amarras, quando pode chegar à frente e contribuir. E temos o João Neves, que eu acho que se transformou muito mais no médio de chegada e quase num segundo avançado. Não perdendo, obviamente, o lado de médio, mas é quase um segundo avançado. Até no PSG, é assim que Luís Henrique cada vez mais utiliza o João Neves. O Vitinho e o Fabiano ficam mais no pensamento do jogo e o João Neves aparece muitas vezes a finalizar cruzamento, à espera da segunda bola também para procurar a finalização. E é um jogador mais capaz nesse último terço. Portanto, dentro destes 4 jogadores, há aqui um desafio que não é tão difícil quanto parece, mas que pode tornar-se difícil, porque não é fácil criar, de facto, uma relação saudável com Bernardo Silva a jogar mais para a direita e não sendo exatamente um desequilibrador, com o João Neves, que nem sempre tem liberdade de movimentos para aparecer nas zonas em que pode fazer a diferença, e se calhar pode haver a tentação de o juntar ao lateral direito para facilitar o encaixe de todos estes jogadores. E também significaria abdicar de um médio como o Ruben Neves ou até de um Palhinha. Eu acho que nenhum desses dois, a não ser em encontros específicos da seleção, por razões, por exemplo, de adversário ou de gestão, acho que o meio-campo de Portugal terá forçosamente de passar por estes 4 jogadores, não obrigatoriamente e de forma continuada, porque eu acho que o Mundial será muito de gestão adequada. Sim, porque eu acho que este Mundial vai ser uma espécie de Brasil 2014, condições exigentes, basta ver o Mundial de Clubes, foi isso. Calor, e depois do calor vem uma tempestade de repente. Eu acho que vai ser tão imprevisível que será ou vai exigir que os selecionadores e as equipas tenham uma inteligência, quer na gestão dos selecionadores, quer na forma de abordar e de gerir a competição, que não pode ser desleixada e a pensar apenas no imediato. Terá de haver um pensamento mais a longo prazo. Isso me permite, até falaste do João Neves e desta ideia do João Neves poder ocupar um terreno mais avançado. Acho que isso também pode ser interessante a nível da pressão, porque Portugal, em termos de pressão, não tem referências, ou quando joga com o Ronaldo, sobretudo, é sempre muito instável, porque o Ronaldo é que decide quando vai e assume-se como primeiro homem de pressão, e o João Neves nisso pode ser um jogador. Claramente. E já se viu até neste jogo, por exemplo, com a Arménia, a forma como ele pode ser um jogador. Rafael Leão também não é exatamente o jogador mais capacitado nesse momento. O Gonçalo Ramos já é. O Gonçalo Ramos trabalha muito bem a pressão, como o João Neves em posição mais de subida, que é onde contribui mais defensivamente. Também pode ser. Agora, eu acho que esse cenário, ou seja, a titularidade de Gonçalo Ramos também não corresponde à realidade, independentemente do que possa fazer no primeiro jogo, porque à partida o Cristiano Ronaldo não vai jogar nesse primeiro jogo, mas acho que, mais uma vez, não é o rendimento hipotético de Gonçalo Ramos nessa partida que vai levar a mudanças na estrutura da seleção nacional. Portanto, vamos ver. Acho que, tendo Ronaldo, Portugal não pode ser uma equipa de pressão alta e tem de encontrar algumas soluções para, dentro das limitações atuais de Ronaldo, tentar maximizar as soluções que oferece na área, que é onde de facto pode fazer a diferença. E achas que se justifica a titularidade do Cristiano? Acho que não se justifica a titularidade, pelo menos não se justifica a titularidade nestes moldes. Isto é uma titularidade inquestionável. Aliás, o Fernando Santos, bem ou mal, depois podemos discutir isso, mas bem ou mal abriu um caminho que era desconhecido e que se justificou na altura. Aliás, 6-1 à Suíça. pelo menos no imediato, aquela aposta acabou por lhe sair muito bem e até se notou que a seleção desfrutou. E muitas vezes essa vitória é desvalorizada, mas a Suíça está longe de ser uma seleção qualquer no panorama europeu. Aliás, tem feito normalmente boas campanhas. Sobre a presença de Ronaldo, voltamos à velha questão. Não me choca minimamente que o Ronaldo seja convocado, até porque Portugal não tem muitas opções. Infelizmente perdeu a opção de Diogo Jota, que era um dos avançados do grupo, e portanto ainda mais complicado ficou no panorama desportivo. Portanto, faz-me todo o sentido que Ronaldo esteja presente no Mundial. Agora, há um cenário de impossibilidade, que é aquela ideia de que não, o grupo vai estar à frente e tem de se enquadrar no grupo e perceber o papel. Acho que já tivemos vários exemplos de que não vai funcionar desta forma. Portanto,
é esperar que Ronaldo e Roberto Martínez possam catapultar-se neste contexto e, de facto, encontrar soluções que, de alguma forma, protejam o resto do coletivo e que haja aqui quase um milagre de Ronaldo, porque Ronaldo tem sido efetivo nas qualificações, de uma forma ou de outra, mas em mundiais europeus não está a ser. E isto não é sequer de agora. Não é exatamente um ponto recente. O Mundial do Qatar não foi famoso, o europeu também não. E parece que é a própria pressão que ele coloca sobre si, não é? E eu não sei se anunciar que era a despedida vai fazer bem a Ronaldo. Eu acho que vai funcionar ao contrário. Vai colocar uma Mais pressão pressão. ainda maior, até porque não tendo um Mundial, naturalmente quererá ganhar o Mundial, já quereria, mas sendo o último, há sempre aquele sabor a despedida, há sempre aquela pressão extra, há sempre aquela necessidade de mostrar mais, e Portugal tem de fazer valer o coletivo. Aliás, hoje em dia o futebol, seleções ou clubes, já não dá para ganhar com peso nas individualidades. Aliás, as últimas equipas que ganharam desta forma já têm muitos anos, já não são recentes sequer. E como é que verias Paulinho nesta cogitação para os pontas de lança? Acho que o Paulinho poderia fazer sentido numa ou noutra convocatória. Não me parece que haja uma necessidade máxima de o ter como uma peça indispensável, digamos assim. Poderia entrar, lá está, numa convocatória mais à procura Aquela de transição, experimentar, não é? Aquelas- sim, mais à procura de experimentar, de valorizar determinados jogadores que não têm tantas oportunidades. Aliás, parece-me que o Paulinho estará perfeitamente à vontade a reconhecer que para entrar na Seleção Nacional teria de ser noutra altura, ou para ficar na Seleção Nacional teria de ser noutra altura da carreira. Se fosse 10 anos Acho mais que, novo, tendo em mais conta novo, que não há mais muitas opções, poderia pelo menos ter sido experimentado nos últimos tempos. É As isso. as opções não são muitas. Há Fábio Silva a despontar no Dortmund, André Silva a renascer agora no São Elche. jogadores que, por várias razões, ou pelo contexto competitivo em que jogam, sim, poderá ser uma solução de médio prazo, mas por várias razões. O Fábio Silva não está a jogar assim tanto no Dortmund, o André Silva também parece que já bocadinho passou melhor, a mas- altura de seleção nesta altura. Chermiti não conta. o Não Beto se também desenvolve. E é Portanto, o que mais efetivamente não há muitas opções e acho que Ronaldo já provou o suficiente para fazer parte da Seleção Nacional e Claro, e naturalmente. ainda tem capacidade física para fazer parte da Seleção Nacional. Acho que há aqui um tema que é superior a isto tudo e que, se não foi resolvido até aqui, também não será agora que vai ser. E o selecionador acaba por entrar num registro que também leva Cristiano Ronaldo para um tempo que Fernando Santos estava a eliminar. Por exemplo, vendo a forma como reagiu à expulsão na Irlanda, Sim, quase eu como uma palmadinha nas costas, quando Declarações, não é necessário sim. reconhecer um erro, não é apontar ou atirar o jogador para a fogueira, é reconhecer um erro que todos cometem e já cometeram. E em relação ao Mundial, ia-te perguntar que seleções é que estás mais ansioso por ver jogar e quais consideras que vão ser as surpresas? Acho que é um Mundial que aponta para várias surpresas. Porque, sim, a Noruega é uma das Noruega, seleções que acho que pode ter potencial. Na América do Sul há sempre algumas seleções que têm potencial. A Colômbia, por exemplo, nunca descartaria. O Equador, que também tem crescido de forma incrível nos últimos anos. Marrocos, mais uma vez. Exato. Já não é bem uma grande surpresa, mas Eliminou-nos no último. não deixaria de ser. Tu referes, já uma te ia referir surpresa. que em 2030 Acho que podem ser mesmo um candidato ao título no Mundial e 2030. já se estão a preparar para isso há muito tempo. Exatamente, ainda por cima em casa não vai ser nada fácil de ganhar. Agora, em relação aos favoritos, anda um bocadinho à volta dos mesmos. Há algumas seleções com uma responsabilidade urgente. A Inglaterra, porque tem sempre urgência, e Portugal entram neste capítulo de urgência, porque há aqui jogadores que já estão a dar as últimas. O Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, talvez possam estar, mas não temos a certeza de que vão estar no próximo Mundial. Exatamente. A mesma coisa em relação a Cristiano Ronaldo. Portanto, já temos aqui alguns jogadores que entram na veterania e, portanto, têm essa necessidade de urgência. E que têm menos. Portanto, 11 anos do que Cristiano. Sim. 9 anos. Exatamente, mas não é muito habitual vermos jogadores 9 anos. de
de 35, 36 a Sim, participar em mundiais. Uma seleção que tem tanta escolha como tem Portugal Como nesta tem Portugal, altura, sim. mas veremos. Não estou a rejeitar, apenas não podemos dizer hoje em dia que Bernardo Silva ou Bruno Sim, mas é Fernandes, curioso, tem 9 anos a menos que Cristiano. hipoteticamente, Sim, podem sim. perfeitamente com 35 anos ou 36 jogar o Mundial. Depende muito do trajeto nos clubes. Provavelmente não do com o mesmo rendimento. rendimento. Sim, depende muito claro. do trajeto nos clubes, mas hipoteticamente ainda lá chegarão. De qualquer forma, acho que na cabeça dos próprios estará essa vontade de brilhar no Sim, Mundial. e pelo menos enquanto estrelas e figuras principais será este o... E este é o momento deles. É isso. É o que eu sinto em relação às seleções. Este é o vosso tempo, ou, neste caso dos líderes da geração, é o vosso tempo, serão julgados por aquilo que fizerem de bem e fizerem de mal. Depois, na próxima geração, serão os Moras e os Kendas e ainda o João Neves e ainda o Vitinha que Sim. terão o seu tempo e aí também serão julgados pelo que fizerem. Depois, há seleções com menos responsabilidade, mas também candidatas à Argentina e a Espanha, que venceram competições recentemente Claro. e jogam muito futebol, mas não são necessariamente equipas que vão ao inferno se não conseguirem vencer a competição. Acho que estão entre as principais favoritas, mais uma vez. Depois há várias incógnitas. A Alemanha, porque se nós olharmos para o 11 da Alemanha, está lá o Kimmich, está lá o Wirtz, está lá o Musiala, agora não está, mas poderá estar. Está lá o Pavlovic, que é um médio fantástico que está a aparecer. Sim, mas O o banco, Voltemade. mas o Não banco- tem a mesma riqueza. O Exatamente. Voltemade é um ponta de lança dos melhores que temos visto esta temporada, portanto entra como incógnita porque os jogadores eles têm. Não têm a riqueza de outros tempos, mas é uma seleção que tem algum nível para ir longe. E ainda como incógnita, o Brasil. Porque É sempre uma Que é um incógnita. crónico. treinador tem, equipa tem, embora muito abaixo Sim. das gerações que Com estávamos a menos falar há soluções, pouco. Sim. Há também ali o tema Neymar, que me parece impossível nesta altura, sinceramente. Mas que é muito debatido no Brasil. Muito debatido. Pessoalmente, porque fui fã de Neymar, agora já não há muito para ser fã, mas fui fã de Neymar, gostaria de ver uma presença no Mundial. Acho que até lhe ficaria bem para pelo menos dar outra cor à carreira, mas sinceramente acho muito difícil pelo que temos visto no Santos que consiga fazer esse trajeto em 6 meses para ir ao Mundial. Depois, ainda como incógnita, eu coloco a França porque não tem um funcionamento coletivo ao nível de outras seleções, como a Espanha ou a Argentina. Tem um conjunto de grandes jogadores que não sabemos bem o que é que vai dar, porque a França historicamente alterna entre grandes defeitos e até participações a roçar o medíocre. Sim, discreto. E portanto não sei exatamente o que esperar da França. Será por aqui. Acho que num top 5, claramente Argentina, Espanha, Inglaterra e Portugal. Depois há várias seleções que têm potencial para... Aliás, no top 5 faltam-me a França também, apesar das dúvidas que coloquei, porque tem Mbappé, tem uma série de jogadores com um talento Muitas fenomenal. Depois há seleções que têm, obviamente, potencial de vencedores, como o Brasil e a Alemanha, mas que não colocaria numa primeira linha. E uma Itália que nem sabe se Nem sabe se vai. Nem se sabe se vai. É incrível. Também acho que o Mundial sem Itália não é bem a mesma coisa. E não era a primeira vez. Não era a primeira vez, aliás, tem Sim, acontecido. mas se o Brasil está muito longe das Tem acontecido gerações várias anteriores, vezes. a Itália então está a milhas das gerações anteriores. que tínhamos. Impressionante. De qualquer forma, tem bons jogadores e Sim, teria sim. jogadores para ir ao Mundial. É um caso muito estranho. Agora acho que encerramos as seleções, vamos falar um bocadinho de Premier League. E a minha primeira pergunta para ti, e nem é tanto sobre a atualidade da Premier League, mas era mais pedir-te uma reflexão sobre aquilo que é o fenómeno Premier League atualmente no contexto do futebol mundial e europeu, que é precisamente este, que o nível financeiro médio das equipas da Premier League é muito superior a qualquer liga e está-se cada vez mais a ver o impacto de 10, 15 anos de valores estratosféricos de direitos televisivos. Depois também há um fenómeno que mesmo internamente está a acontecer, que é as equipas que sobem têm muita dificuldade para se manter. Aliás, nos últimos 2 anos desceram as 3 que subiram, mas este ano temos uma surpresa. Clubes com outra estrutura também e É outro isso. poder de investimento. É isso. Normalmente têm todas algum poder de investimento, mas é difícil apanhar o comboio da Premier League. Eu não gosto, sinceramente não gosto do rumo que... Não é a Liga, é o futebol de um modo geral, mas a Premier League é o principal. Mas está quase a ser uma Superliga interna, não é? Completamente. Em que é difícil de entrar. Completamente. E de repente tens pouca diversidade no resto dos campeonatos europeus, em alguns casos. A principal vítima
é o futebol espanhol, onde há amarras financeiras que fazem de um Valência da vida uma equipa perfeitamente banal. E o Valência, sim, Sevilha a Valências e caminhar para Sevilhas, nas primeiras 2 décadas do século, eram equipas no mínimo respeitáveis. Eu já não vou mais longe, mas pelo menos respeitáveis e faziam boas figuras na Champions. Agora temos, por exemplo, um Atlético Bilbao ou um Betis que, mesmo que participem na Champions, são equipas que estão muito longe de um patamar minimamente respeitável dentro da competição. Portanto, só há Barça, Real e Atlético, e mesmo o Atlético já teve melhores anos, não em termos de investimento, mas em termos De projeto. de projeto, exatamente, e de participações à séria. A Premier League, nesta altura, é uma candidata a ganhar a Conference League por knockout. Qualquer equipa que lá vá parar tem todo o potencial de vencedor. A Liga Europa, se metermos o Sunderland na Liga Europa, se calhar o Sunderland vai à final. Estou a levar ao exagero, mas se metermos um Bournemouth ou um Aston Villa, sim, qualquer equipa média, no fundo. A final no ano passado é entre o 15º um bom exemplo e o disso. 15º da É um bom exemplo disso, e até estamos a falar de clubes com investimento forte históricos e com peso histórico, mas seria a mesma coisa se fosse o Newcastle. É muito difícil que essas equipas não vão a umas meias, e até muitas vezes podem ir às meias a gerir o plantel, o que ainda mais chocante e marca bem essa diferença para os outros campeonatos. Portanto, obviamente, a Liga aproxima-se e ganha alguma competitividade, mas nunca foi bem o problema da Premier League. A Premier League sempre foi competitiva. Mesmo com diferenças futebolísticas assinaláveis, ias a Stoke jogar e não ias sair de lá com facilidade, certamente. Ou ias ao Bolton ou ao Blackburn ou onde quer que fosse, isto falando noutras alturas, e era muito difícil o jogo, e não era necessariamente porque os outros plantéis eram fantásticos. Alguns houve, o Bolton, por exemplo, tinha ótimas equipas, ou o Blackburn também. Mas era porque era um tipo de futebol em que as melhores equipas não conseguiam distanciar-se de forma tão clara das restantes. E isso acabou por se perder um pouco. As diferenças estão cada vez maiores. E temos ligas que são monopólios completos. Estamos a falar da Premier League, mas a Bundesliga não tem interesse nenhum, com todo o interesse que eu tenho pela Bundesliga também, que é bastante, acho que tem uma cultura de bancada e de ligação aos clubes que é fantástica e de referência, mas os jogos são perfeitamente... Os jogos são desinteressantes na medida de falta de discussão por objetivos reais. Temos ali uma outra luta, claro, mas não é possível ver um campeonato em que o Dortmund praticamente não consegue encurtar distâncias, já nem vamos a ser campeão, porque, por exemplo, na última década, tu vias o Dortmund de Tuchel e também não foi campeão. Mas era uma grande equipa. E há Champions, e se for preciso, e a uns quartos, ou pelo menos estava numa grande luta. Agora não é bem assim. E o Dortmund tem vindo a perder valor. Vais à Itália, aliás, a França, e o PSG praticamente pode jogar com os suplentes. Até está a ter algumas dificuldades este ano, mas acho que quando a coisa entrar e os lesionados regressarem, também provavelmente não haverá qualquer discussão. E, portanto, os campeonatos nacionais, com toda esta concentração de riqueza, estão a tornar-se praticamente hegemónicos, isto é, uma equipa que domina com toda a facilidade, e a perda dos campeonatos nacionais está a concentrar tudo nas tais lógicas de Superliga e de mais jogos entre os grandes, porque o que é que quer um adepto do PSG ou o que é que quer um adepto do Bayern? Tem de ser os jogos grandes, porque a Liga não tem interesse nenhum. E não, outro fenómeno mais interessante, ainda muito e a Premier League é a mesma coisa, é que clubes satélites da Premier League fazerem grandes campeonatos nas outras Big Five. Strasbourg, Girona, exatamente, mais também recentes. É muito tóxico para o futebol. É isso. E isto também funciona por ciclos, obviamente, porque se nós formos falar com pessoas de 45, 50 anos, vão dizer que é um escândalo não haver um formato em que só se apura os campeões. Já não estamos nessa fase, obviamente. O futebol evoluiu e eu acho bom que a Champions tenha um formato em que entram mais equipas. Agora, a verdade é que seja qual for o formato, seja de grupos, seja de liga, como é agora, não há espaço para grandes surpresas. Há uma ou outra surpresa, mas se os grandes estiverem minimamente focados na competição, o que se calhar não aconteceu exatamente na primeira edição, houve algum facilitismo, mas este ano quem é que está em perigo? Ninguém está em perigo das grandes equipas, e provavelmente ninguém será eliminado. Pode ser eliminado de uma segunda linha. Temos o caso do Benfica, que seria uma equipa para estar,
perfeitamente no play-off. O próprio Ajax, Já não vamos também. mais longe. Mas o Ajax está a fazer uma péssima Sim, temporada. em toda a linha. Digo, uma equipa com aspirações a uns oitavos de final. A Juventus, vá lá. a Juventus está a fazer uma mais Exatamente, mas os Reais, os Barcelonas, os PSGs, o Bayern, o Arsenal estão perfeitamente à vontade. Estejam a fazer uma boa época, estejam a fazer uma época menos boa no campeonato, não têm esse nível de dificuldade. Já agora, só uma curiosidade, pedi para trazeres um objeto, escolheste uma bola da Champions para trazer, Escolhi Tem. e só fazendo a ponte. podia escolher muita coisa, obviamente. Credenciais de, por exemplo, a minha primeira final de Taça de Portugal, que eu gostei muito de fazer, mas trouxe esta bolinha da Champions, que foi a minha primeira final ao vivo, e embora já tinha comentado em estúdio noutras vezes, mas vai buscar um bocadinho o raciocínio que eu deixei aqui há pouco. Futebol ao vivo não é a mesma coisa. Se calhar daqui a 50 anos eu não me vou lembrar do Real Madrid-Dortmund que eu comentei. Se calhar vou, mas posso perfeitamente esquecer esse jogo. Mas não me vou esquecer deste PSG-Bayern. Bayern não, desculpa. Inter. PSG-Bayern não, porque foi em Munique. Foi um PSG-Inter em Munique. E o jogo até foi um bocadinho desinteressante na perspectiva competitiva, porque só uma Mas equipa que histórico, jogou, sim, mas histórico, porque foi a final mais desequilibrada de sempre. E o PSG fez um grande jogo, mas eu nem estou a falar do jogo per si, estou a falar de tudo o que envolveu o jogo, veres jogadores da tua infância, a atmosfera da cidade, Quem é que que é cruzaste? fantástica. Olha, Roberto Carlos, o Roberto Pires, o Schweinsteiger, o Coman, sei lá, tanta gente que tu vês, porque eu fui pela Heineken e há eventos da marca em que tens lá muita gente para tirar fotografias. Vi o Iniesta também, não consegui tirar uma fotografia e chateou-me ali durante 2 horas, mas depois passou porque de facto é seres criança no futebol. Dizia há pouco que é difícil tu entusiasmar-te, ou pelo menos entusiasmar-te da mesma forma, e é um bocadinho seres criança, porque ali não tens só o jogo e o entusiasmo do jogo que vais ver, tens também a tal bolha de criança em que sonhavas estar e sonhavas ver aqueles jogadores e podes ali ver durante 2 dias. Ótimo. E Excelente arriscas memória. previsões para esta época? Eu ia-te perguntar da Premier League, mas agora já que estamos a falar de Champions, pergunta Premier e da Champions. Eu acho Previsões que vencedores. os raciocínios cruzam-se um pouco, mas na Premier League o Arsenal tem uma consistência que é muito difícil de acompanhar, porque nenhuma das outras equipas candidatas, e eu só incluo 2, o City e o Liverpool, embora o Liverpool esteja numa fase muito complicada, mas ainda assim não excluo por completo desde já. Mas o Arsenal tem um nível de consistência que é difícil de acompanhar, e tanto o Liverpool como o City nesta altura parecem muito mais prováveis de perder pontos do que propriamente o Arsenal, porque há sempre fatores que levam a equipa à vitória, que, se queres que eu te diga, não me encanta o futebol do Arsenal. Acho que é muito rico em muitas coisas, mas não é um futebol Está muito encantador. City, sim, já está muito. Mas tem a melhor defesa da Europa Exato. no seu todo, e tem o fator bola parada, que marca muitas diferenças. Tu nunca sofres golos, ou raras vezes sofres golos e tens sempre uma bola parada a favor, é muito provável que venças. E o Liverpool e o City, embora no caso do City haja um crescimento recente e uma nova forma de valorizar o Haaland, Um jogo mais direto. jogo mais direto, mais Parece, vertical, à procura do espaço, não me parece ter ainda atingido a consistência que o Arsenal tem. Eu acho que só o Arsenal pode tirar-se o campeonato a si próprio. E surpresas? Surpresas estamos a ver algumas, não é? Sunderland, Na Crystal Premier, Palace, sim, Bournemouth. eu acho que andará muito entre Sunderland e Bournemouth, que Palace também são também. equipas que não têm provas europeias. O Palace, Sim. mesmo sendo a Conference, acho que pode perder um bocadinho o foco em algumas alturas da temporada. De resto, acho que andará à volta do mesmo. Estou curioso para ver o United, obviamente, em que patamar se vai conseguir colocar, mas como surpresas diria Sim, o eu Sunderland ia perguntar e o também Bournemouth. do United, como é que vês a implementação do sistema do Ruben Amorim agora, nesta época 25-26, por oposição à anterior que foi um desastre, com as novas contratações, a equipa parece já estar a carburar de forma muito mais fácil, é das equipas com mais expected goals da Premier League e da Europa, desde logo. Como é que está melhor? Como é que o processo está a evoluir? Acho que há 2 fatores que explicam o crescimento, e claro que a equipa está melhor. A qualidade dos jogadores, A não é? qualidade dos jogadores que entraram. No ataque. Faltariam alguns reforços ainda, mas enfim, obviamente não pode ser tudo feito na mesma janela de mercado. O guarda-redes
bem escolhido, transmite alguma serenidade à equipa, tem salto potencial de crescimento, Exato. pode tornar-se um dos melhores na posição, terá os seus momentos de erros, mas já não é uma casa a arder como aconteceu ultimamente. E depois a questão dos avançados. Sim. Em primeiro lugar, enquadram-se muito bem na forma de jogar de Ruben Amorim. Depois, acho que o Mateus Cunha fazia muita falta, ou um tipo de jogador como o Mateus Cunha, um jogador capaz de jogar por dentro, de segurar a bola, de criar Peça-chave. combinações. Polivalente, pode jogar à frente, pode jogar Sim, naquele extremo. Um jogador que no Sporting primeiro foi Paulinho e depois foi um Pedro Gonçalves, capaz de dar alguma pausa, mas também de definir e de somar gols e de assistências. E um Bomo, que é um complemento porque é um jogador mais vertical, mais agressivo, que entra muito em zonas de finalização. Aquela relação com o Diallo também É boa, sim. é interessante para a equipa. E depois o outro fator é a forma como o Ruben Amorim já conhece bem o plantel. Isto é, um jogo em que espera defender mais baixo, vai com o Maguire e se calhar com um ataque mais móvel. Um jogo em que espera dominar ou procura dominar, já vai se calhar com o Yoro e mete o Sesco, que também não é um avançado feito. Eu acho que quem esperou que fosse um Sim, avançado ainda feito precisa para de fazer trabalho. 25 golos não é o Sesco, garantidamente. É um avançado que tem algumas condições para no futuro dar algo ao United. Acho que esta época terá altos e baixos. Sim. Tecnicamente não é um jogador deslumbrante. Agora que o Tottenham podia ter segurado a vitória. Exatamente, teve um falhanço até difícil de entender, mas com as soluções existentes e até a subida de alguns jogadores, por exemplo o Bruno Fernandes e o Casemiro, estão a atravessar a melhor fase desde que o Ruben Amorim chegou. Não deixe de ter algumas dúvidas em relação ao patamar em que esta equipa vai terminar, porque tendo melhorado, tanto pode ser de nono lugar como pode ser de quinto. Mais do que isso já me parece complicado. Sim. Mas até Quinto, tem dado, quarto. tem dado Sim, muito sim. bons sinais em jogos grandes, não é? Temos São os jogos em que a equipa se sente mais à vontade. Depois, é difícil ainda manter o rendimento dentro dos jogos também. Sim. Isto é, quando a equipa se apanha a ganhar, sofre um pouco para guardar as vantagens, tem ainda muitos problemas nos cruzamentos e Jogo aéreo. e no Sim. jogo aéreo, bola parada, de um modo geral. Portanto, há aqui aspectos que podem ser melhorados. De Achas qualquer forma, já é uma equipa competente no mínimo. E no ano passado, Mais evoluída. nem sim, isso de facto. Que é um bocado o contrário do Arsenal, não é? Que é o Arsenal já 4 centrais, 2 médios defensivos. o Arsenal é uma um caso- máquina. É uma máquina. É uma equipa com poucas falhas. E para ganhar uma prova de regularidade, acho que atingiu de facto o ponto de Acho que esta resultado é a sem ter solução melhorado para muito o finalmente plantel. conseguir. Sem ter melhorado muito o plantel. Mentira, não é o plantel. Sem ter melhorado muito o 11, era isto que eu queria dizer, porque o plantel ganhou de facto profundidade. Aliás, o Gyökeres, independentemente de considerarmos que está a fazer uma boa época ou não, acho que já teve bons jogos, mas a maior parte deles não foram à medida de Gyökeres e há alguma incompatibilidade, vá lá, entre o estilo do Arsenal e as características de Gyökeres, e não é por aí que a equipa tem Sim. vindo a ganhar ou perdido. Tem sido decisivo. Mas, por exemplo, o Zubimendi no meio campo acaba por ser uma mais-valia, é um jogador de Ali com o Rice, muita classe. Depois há máquinas de rendimento, o Rice, o Saka, a defesa é fortíssima individualmente também, o Timber é um jogador absolutamente fantástico, os centrais já têm muitos anos disto, até o Raya, que se calhar há 2 anos ninguém meteria no topo. Hoje em dia é um guarda-redes também com poucas falhas e que se adapta muito bem. E é um plantel quase não tem laterais estilo de de Arteta. origem. Exatamente, e não precisa porque também É não é É, por aí que é a parte mais que Arteta engraçada quer ir. deste Exatamente. Agora, acho que não é uma equipa memorável pelo estilo. Pode ser uma equipa memorável atingindo os resultados e os títulos, porque efetivamente o Arsenal não é campeão há 20 anos e seria sempre histórico. Já agora, também me parece um candidato à Champions. Seria muito difícil, pelo menos não vejo isso acontecer, ganhar as duas coisas, porque pode haver um momento da temporada em que a Arteta, não digo que tem de fazer escolha, mas pode ter de privilegiar uma outra competição. De qualquer forma, eu colocaria o Arsenal também como um fortíssimo candidato à Champions. Aliás, na época passada já não esteve assim tão longe de fazer isso. Mas pela consolidação de processos, portanto. Exatamente. Depois há algumas equipas que obviamente estão na corrida. O Bayern tem que estar no top 3 nesta temporada. E depois eu colocaria o Barcelona como um forte candidato, mas
é preciso que as grandes figuras estejam num nível completamente transcendental. Falo Sim, do Pedri, do Lamine Yamal, o Rafinha sem lesões, Sim. estes três principalmente, porque se não for isto, o Barça não vai ser campeão da Champions, porque o processo defensivo é o que sabemos. Mantém sempre essa debilidade, não é? Que Sim. tem sido fatal, sobretudo neste O Liverpool, há 2 meses, eu diria que era um Sim, forte e candidato, agora já mete mais dúvida. nível. Sim. E que se mexeu muito bem no mercado. E obviamente não descarto o PSG, embora ganhar 2 vezes a Champions seja Só para o Real Madrid. muito complicado, sim, muito complicado. Bem, vamos dar uma voltinha a Portugal agora. É isso. Força. Queres arrancar com o quê? Acho que podemos pedir ao Tomás uma apreciação generalizada sobre o momento que vivemos. Deixe-te começar por onde quiseres. Podes atacar. Acho que esta fase do futebol português é muito importante para os três grandes e obviamente começamos por aí e estão a atravessar fases muito diferentes. E a fase é muito importante porque Champions cada vez mais a apertar e com um peso essencial, centralização para os próximos tempos, era disto que falava, e portanto o posicionamento é decisivo. Com este hiato de 2 anos para decidir. Posicionamento desportivo, financeiro, projeto, e quem está a pensar apenas no curto prazo tem sofrido mais, e é o Benfica. O Sporting já está num processo Consolida. mais à frente, sobreviveu ao terremoto da saída de Ruben Amorim e nem sequer sofreu muito com a perda de Gyökeres, o que é, quanto a mim, a decisão estrutural da temporada, a forma como sai de Gyökeres para Suárez e Ioannidis, que individualmente não têm o mesmo peso, mas que se dividem e que dão perfeitas garantias na Liga Portuguesa e até têm trazido mais valias, por exemplo, no caso do Suárez, que tem jogado mais, na forma como o Pedro Gonçalves e o Trincão estão a ser novamente grandes protagonistas da equipa do Sporting. E acho que o Rui Borges tem como principal mérito o facto de, com algumas alterações, não ter mexido nas referências coletivas do Sporting, porque o próprio Rui Borges diz isto muitas vezes. Tu vais ver, o Yulman tem uma função relativamente semelhante. O Pote e o Trincão têm funções relativamente semelhantes. A base da equipa está confortável e na mesma linha de pensamento. Portanto, com as mudanças que foram muito abordadas ao longo daquela silly season e ali nos primeiros tempos, não há efetivamente um Sporting radicalmente diferente do de Ruben Amorim no que mais importa, que é a função dos jogadores e o enquadramento no modelo. Mas surpreende, ou seja, este Sporting 25-26 surpreende-me de alguma forma, porque obviamente uma equipa que trocou de treinador e um treinador que estava num ponto rebuçado que com poucas vezes se viu o Sporting, do que vimos de Rui Borges na época passada, que foi a tremer muito até ao fim. Sim, e pegou nas tropas e tentou manter ali aquilo um bocadinho. Exatamente, foi um campeonato de sofrimento autêntico para o Sporting, mais do que mérito de jogo, foi um campeonato de resistência. Aliás, a vitória com o Gil Vicente, que é a principal do trajeto, diz tudo. Um jogo que o Sporting praticamente não criou nada e consegue chegar aos golos de uma forma muito sofrida e até com heróis improváveis. Dizia, surpreende-me em parte por estas razões. Treinador que não tinha muitas provas dadas em contexto de Sporting, não estou a falar do resto, e a forma como o Sporting perde Gyökeres e a partir daí tinha sempre decisões para fazer que iriam marcar o futuro da equipa. E acho que saiu bem destas duas decisões. O Sporting continua a produzir muito ofensivamente, não me parece uma equipa muito consistente a defender, mas também não é o essencial numa liga como a portuguesa, e acima de tudo não me surpreende porque o Sporting encontrou o que o Benfica teve, por exemplo, no Tetra, referências sólidas de liga portuguesa que não têm necessariamente futebol para equipas de topo, mas que em Portugal são óbvias máquinas de rendimento e que vão aproximar sempre a equipa do título. Se vai dar para título, não sabemos, mas que vai dar para lutar pelo título, isso é garantido. Depois, acho que o que separa o Sporting da possibilidade real de estar metido no título, contrariando o que o Rui Borges já disse até publicamente, não vai dar para perder os jogos todos com o Porto, com o Braga e com o Benfica. Isso é mais do que garantido, ainda menos com o ritmo pontual que o Porto está a levar. Portanto, acho que o Sporting será avaliado agora no jogo com o Benfica, e aí que em relação à real probabilidade de título. E é aí que sentes mais falta do Gyökeres nos jogos grandes. Quando o Sporting é jogador que se sobreponha ao jogo muitas vezes e quando o Sporting quer consiga marcar a diferença. Exatamente. Profundidade, isso é... Até porque o Sporting normalmente cria muitas ocasiões,
mas também desperdiça muitas Concretiza pouco, ocasiões. é verdade. E nesse tipo de jogos não há tanta margem Exatamente. para criar em quantidade e desperdiçar. E o Luís Soares, que é um fantástico avançado, mas tem alguns problemas de finalização que também se vem mostrando. Porcentagem de acerto. Exatamente. Sim, exatamente. Quem é que achas que é o melhor parceiro para Yulman? Não sei o que se passa com o Morita. Sim. Provavelmente será algo pessoal até e, portanto, Já não referiu entraremos que nesse é campo. psicológico. Portanto. Não entraremos nesse campo. Eu acho que o Košarashvili é um jogador que traz muito risco ao futebol do Sporting, mas que ainda não se enquadrou em termos de conforto para decidir os momentos de risco. É um jogador que tem muita qualidade de passe, Acelerou quer tudo. entre linhas, quer nas variações, mas também meteu a equipa num patamar de algum perigo quando jogou. Sim, até porque é muito impetuoso, leva muitos amarelos, arrisca Exatamente, demasiado é na falta. Sim. um jogador mais impulsivo Sim. e que... Planeia Mas pouco, tem características interessantes, porque ele tem muita chegada à área, até basta ver na Sem seleção dúvida, da e Geórgia, eu acho que a forma- melhor versão de Košarashvili poderia ter mais abrangência também. Esteve muito amarrado quando jogou, ou na maior parte dos jogos esteve muito amarrado, Contra- talvez até por conforto próprio, isto é, não arriscar tanto em Exato. determinados posicionamentos, em determinados movimentos, mas nunca pareceu demasiado à vontade como titular. Portanto, a melhor opção parece ser o João Simões, até porque além da energia que traz ao jogo em termos de recuperação e de movimentos sem bola, é um jogador que permite a Pedro Gonçalves funcionar como médio e trazer mais imprevisibilidade à zona central do Sporting. No fundo, sendo o sexto elemento do ataque, o Rui Borges também já explicou isso, creio, em conferência, e de facto é isso. O que o Morita dava em tempos, no sistema de Ruben Amorim, muita proximidade às zonas de último terço, em ruptura, Faz o quinto também homem libertando ali o na Pedro área. Gonçalves, exatamente, e o João Simões é um bocadinho isso. É um jogador que traz essa aproximação e que se complementa com o Yulman, que é um médio mais posicional. Esta altura acho que leva vantagem. Não sei se a lesão que teve ou que está a ter é pesada ou não, creio que não, Não, portanto... penso que não. Em contraponto, o Benfica veio de um período eleitoral longuíssimo, quase meio ano. Mediático. Em termos mediáticos também estrondoso, desvirtuando um bocadinho daquilo que é o foco do futebol. É inevitável falar de Mourinho, que aparece e que muda o quadro, pelo menos, acredito eu, das eleições e da forma como o Benfica estava a ser visto. Ainda que materialmente, a meu ver, não tenha mudado muita coisa no que o futebol concerne. E queria te perguntar que perspectivas é que tens para este Benfica e como é que analisas de forma breve o que se viveu até agora. É o caso mais difícil de ativar, Complexo, como é imagino óbvio, que sim. até porque o Benfica tem vivido um bocado no momento. É o clube claramente menos projetado para o futuro dos três. Não se sabe como é que o Benfica vai estar daqui a um ano. Se é com Mourinho, se é sem Mourinho, que jogadores ainda vão estar no plantel. Não há forma de prevermos isto. O que acho é que Rui Costa é um presidente muitas vezes com boas ideias, mas maus timings. Isto é, o caso Roger Schmidt, talvez seja o mais interessante de analisar do último mandato. O Roger Schmidt é um treinador interessante, com defeitos, nomeadamente na procura por se adaptar aos adversários, mas efetivamente o Benfica de Schmidt era uma equipa com estilo marcado e que, até certa altura, tendo referências individuais que elevavam o modelo, conseguiu ser uma equipa muito forte. Exatamente. Um Grimaldo, um Enzo Fernandes, jogadores que claramente marcavam a diferença. E aí vamos imaginar o Benfica atual, o plantel atual, com algumas nuances para o de Schmidt. Sudakov, se calhar seria muito bom para um Roger Schmidt, por exemplo, até naquela posição de João Mário, um híbrido entre médio e interior, que aparece muito em zonas de criação. Isto é, o Benfica faz Bebic. algumas escolhas que são interessantes, mas provavelmente desenquadradas no tempo. E sem sequência. Isto tem acontecido várias vezes ao longo dos anos e podemos fazer este exercício aplicado a vários momentos, a vários jogadores, até a vários treinadores que o Benfica teve. Depois, na questão dos timings, está principalmente o momento em que Rui Costa decide terminar com Schmidt, quando era óbvio, até por razões emocionais e de relação com a bancada, que não podia começar aquela temporada. A escolha ali não era de modelo, não era de acreditar no projeto, era de impossibilidade de dar continuidade
porque a relação estava fraturada, não havia forma de manter Roger Schmidt. E agora a mesma coisa em relação ao Bruno Lage. Eu não achava Bruno Lage o treinador ideal para o Benfica. Acho que o despedimento de Bruno Lage só se enquadra em momento eleitoral, não mais do que isso. Porque a equipa cumpriu os objetivos iniciais de temporada, bem ou mal, jogando mais ou menos, Champions e cumpriu os Supertaça. objetivos iniciais de temporada e até cumpriu com alguma distinção, nomeadamente o apuramento para a Champions. Enfim, Sim. não de forma estrondosa, mas Muito competente, nunca sim. esteve em verdadeiro perigo, podemos dizer desta forma. A derrota com o Karabakh de facto é pesada, é marcante, mas o Karabakh não é uma equipa assim Tem tão fraca deixado muito boa imagem. quando se fez parecer. E estamos a ver agora que de facto jogar na Luz, manter a vitória, manter resultados favoráveis, não é fácil para o Benfica. Não era para o Benfica de Lage, nem é para o Benfica de Mourinho. Portanto, acho que o Bruno Lage naquele momento foi um bode expiatório para dar o próximo passo e para agarrar a Mourinho e com isso também entrar no campo das eleições. Em relação ao Eu acho que, plantel, só um parênteses, por acaso estava a pensar, estava a dizer, eu acho que o Karabakh, aquilo que aparentemente parecia o fim da linha para Rui Costa, acabou por ser o balão de oxigênio completamente. para, Mudou a história, se para, calhar. para ganhar as eleições. Mudou a história, se Porque calhar. ganhou margem de manobra Sem para dúvida. despedir o Lage e buscar Sem o José dúvida. Mourinho. E foi um despedimento que, se calhar, no dia ou no dia a seguir, 90% dos adeptos do Benfica comprariam. Porque, de facto, é uma derrota pesadíssima. Também já Não havia há esse como desgaste de contornar. imagem como com Schmidt. Completamente. E o treinador também se colou muito ao lado eleitoral da Sim. coisa, o que creio que também era O evitável. Bruno Lage foi assobiado no Karabakh antes do jogo começar. Exatamente, quando é já anunciado o nome dele. estava em ruptura. Eu estou a falar apenas da perspectiva desportiva neste caso, não me parece suficiente para o despedimento, porque basta ver o que está a acontecer agora, não há melhorias Sim. drásticas no jogo do Benfica. Em relação ao plantel, é muito difícil viver no futebol português sem ter referências sólidas que marquem diferença. Os tais jogadores, vamos dizer intermédios, sem reduzir a qualidade deles, mas referências de clube que conheçam o futebol português, que marquem diferença no futebol português e que atravessem 2, 3, 4 anos no clube. Mas E o Benfica até o estão, Otamendi, Osnes, mas não são jogadores que marquem a diferença. Pizzi e Rafa, pronto, como tinha. Sim, estou a falar mais de jogadores que o Porto teve durante vários anos, que o Benfica teve durante vários anos, que o Sporting tem O do agora. Tetra que estavas a falar é um caso Exatamente. gritante disso. E o Benfica, quem é que vai ganhar o jogo para o Benfica? Não sabes dizer quem é que vai ganhar o próximo jogo para o Benfica. Se a equipa não funcionar, talvez uma iniciativa do Luque Bacchio. O problema é que o Luque Bacchio Definição. mexe muito, mas é um jogador pouco fiável em termos de Consequência. concretização. Sim, e de também não produção defende de muito e gols não dura de- muito tempo no jogo. E de assistências. Depois, acho que a contratação do Sudakov não se justificava. Não porque o Sudakov seja mau jogador, acho que é um ótimo jogador, mas a função, o que se espera de Sudakov no Benfica é que seja o tal segundo avançado que marca muitos e muitos golos, que deixa últimos passos constantemente. Lá está, é uma espécie de João Félix aplicado a outro jogador, porque quando se contrata Enzo e Rios, o terceiro elemento tem de ser um claro desequilibrador. E o Sudakov não é esse jogador, talvez possa aproximar-se com o decorrer da temporada. Por exemplo, marcou um belo golo agora no jogo com o Casa Pia, mas naturalmente é mais médio do que avançado. E isto pode criar alguma Mas também dificuldade se queria de muito isso no adaptação. Benfica, não sentes? Ou seja, em relação ao jogador, cria-se muita expectativa que depois, na realidade, ou sobre aquilo que vai ser aquele jogador, e o Rios é um exemplo disso. Sim, o Rios é o maior exemplo. Já tivemos antes Cebolinhas, ou seja, o Benfica tem vivido muito isto Sim. da expectativa que se cria a Do vários craque, jogadores, não e é? depois os O próprios estrela. adeptos ficam desiludidos, mas se calhar, na verdade, esse jogador nunca foi aquilo que... o Com tema- o Ivanovic também foi um bocadinho assim, Sim, era o o tema- Mediocre. o tema mais claro no o Benfica preço são os avançados. O Ivanovic de repente já não serve. custou 20 milhões. É E jogou normal à que seja esquerda, e tem jogado muitas vezes à E esquerda. depois é um pouco redutor olharmos apenas para as qualidades técnicas, porque se calhar olhamos para o Samu e podemos dizer que também não é um portento de técnica. E se quisermos ir mais longe até, o Gyökeres também não era exatamente um portento de técnica quando chegou. Portanto, há vários casos de olhar, há várias formas de olhar para o caso. O Ivanovic podia ser útil no Benfica. Agora, claramente não é um avançado detalhado para um 4-3-3, que é como o Mourinho tem trabalhado. Colocou à esquerda, A vai. ideia de Lage, não sei se era fixar o 4-4-2, mas pelo menos era trabalhar muito o 4-4-2. E provavelmente foi isso que trouxe Ivanovic ao Benfica, porque o Benfica claramente, pelo menos percepção exterior, queria João Félix para o 4-2-3-1. Mas percebeu
que não podia, porque o jogador também escolheu a Arábia Saudita. E depois parece, vendo de fora mais uma vez, que Bruno Lage se inclinou para outra opção, que era ter 2 avançados e ter médios interiores que pudessem de alguma forma, no caso do Sudakov, da esquerda para dentro, e Lukebaki um pouco mais largo na direita. Poderia ser desta forma. O problema é que Mourinho chegou e fixou o 4-3-3. E o 4-3-3 já pede outras coisas a Sudakov, porque já não há 2 pontas de lança. Exatamente. E pede outras coisas a Ivanovic, que entretanto também deixou de contar para José Mourinho. O que Ivanovic pode dar? Ruptura, agressividade na área, Ataque remate à fácil. profundidade, sim. Se é para jogar em apoio e jogar como referência entre os centrais, claramente não vai ser esse jogador, até porque no San Giloase jogava em dupla e até num futebol mais aberto do que o português. Portanto, o tema do Benfica normalmente não é escolher maus jogadores, é o momento em que se escolhe os jogadores para a forma como o treinador quer jogar. Por isso é que eu digo que Rui Costa parece-me ter boas ideias. Rui Costa é quem trabalha com ele, obviamente, não apenas reduzindo ao presidente. Parece-me ter algumas soluções, só que um clube de futebol hoje em dia pede que haja de facto alguma coerência entre o topo e a base enquanto equipa principal, e trocando tanto treinador, não se sabe como é que o treinador vai trabalhar, se é um 4-3-3, se é para o 4-4-2, se é para um futebol mais de ataque ao espaço, se é para um futebol mais envolvente. E é isto que o Benfica tem atravessado. Portanto, nesta altura, sinceramente, não te consigo dizer se o Benfica vai lutar pelo título, se não vai lutar pelo título, é difícil. Mas é mesmo também uma questão de definição de perfis, não é? Porque nós vimos, pelo menos no mercado, Tiago Almada para Félix, para Ivanovic, Carlos Alvarez, Amora para Lukebaki. Musa, é isso, ou seja, são perfis muito distintos para as posições e que não há uma coerência. O que podemos ver maioritariamente a partir daí, excluindo o Ivanovic da equação, é que provavelmente o Benfica ia jogar em 4-2-3-1 exatamente em 4-2-3-1 com um falso extremo, provavelmente poderia ser o Tiago Almada, com o João Félix mais no suporte. O Carlos Alvarez também podia ser um jogador mais de espaço interior. O Amorá podia perfeitamente ser o tal extremo vertiginoso que supostamente Mourinho quer para o corredor esquerdo e que não tem nem com o Sheldrop nem com o Bresciani. O que me parece, concluindo a ideia, é que o Benfica não tem plantel para um 4-3-3, nomeadamente nas posições de ataque, porque o Bresciani não é um jogador de 4-3-3, ou pelo menos poderia ser de alguma forma, tendo um lateral mais profundo e mais desequilibrador, que não é o Dal, e a mesma coisa para o Sheldrop. O Sheldrop, claro que dificilmente vai funcionar como extremo esquerdo de 4-3-3, portanto aí podemos discutir que os jogadores não atingiram o próximo passo, e acho que é verdade, mas o sistema também não os protege, não os desenvolve, não os leva para outro patamar. Mais uma vez, o bom jogador não tem espaço de afirmação, e isto acaba por ser transversal a quase todos os homens do Benfica, tirando uns quantos que acabam por ter mais protagonismo. Sim, passando ao Porto, não é? Exato. E qual é a tua opinião sobre a evolução para já, a evolução da equipa de Farioli até agora, que parece já ter atingido um certo teto exibicional, e como é que perspectivas que sejam os desafios, porque agora é que se vão colocar desafios de perceber como é que a equipa vai reagir ao calendário, ou as equipas conhecerem taticamente o Porto. Portanto, como é que perspectivas esta evolução até agora e o futuro do Porto? Acho que houve talvez um engano em relação à perspectiva de Farioli, que é muito mais um treinador de controle do que um romântico, entre aspas, enfim. Seja o que isto for, mas o Porto é uma equipa extremamente sólida, e a comparação mais direta que se pode fazer é com o Arsenal. Há pouco estávamos a falar da Premier League. É uma equipa que sofre muito poucos golos, permite pouquíssimas ocasiões aos adversários, mete um ritmo na pressão muito difícil de superar, e com aquelas marcações individuais que têm causado problemas a praticamente toda a gente. Talvez tenha pecado no jogo com o Benfica, em que me pareceu que entrou com pouca ambição, ou pelo menos tinha espaço para apertar muito mais o Benfica, e acabou por... Caiu no jogo de Mourinho. Acabou por fugir disso. Mas é talvez a única coisa a apontar a Farioli, porque de resto o Porto, com este registro, isto é, poucos golos sofridos, um perfil individual que acaba por ser chave na construção do jogar, isto é, a tal ligação entre mercado e construção da equipa, funcionou perfeitamente, porque Bednarek
sólido, não é um central fantástico, mas é perfeito para ganhar duelos, jogo aéreo, A Liga com Portuguesa. o complemento de Kivier, que então esse sim é um central de topo para a realidade portuguesa. Laterais sólidos, principalmente o Alberto Costa, que é muito difícil de superar em 1 contra 1. Está um bocadinho amarrado por vezes em termos de presença ofensiva, mas não deixa de ser um jogador com alguma presença. A mesma coisa para o Francisco Moura, que também já vai tendo mais protagonismo em zona ofensiva. E depois o Porto, não sendo uma equipa com muita variabilidade na forma como ataca, normalmente consegue marcar a diferença. E nem estou a ir ao fator bola parada, que também melhorou a olhos vistos nesta temporada, quer pelo batedor, o Gabri Veiga, normalmente, que tem uma qualidade de execução tremenda, quer pela presença na área, Bednarek, Froholt, são jogadores muito, muito fortes. Já agora o Froholt, obviamente, também entra naquela lógica de contratações-chave para o tipo de jogo que o Farioli pretende. E além de todas as questões defensivas, o Porto é uma equipa que é tão reconhecível e está tão rotinada já, que mesmo quando está a passar por algumas dificuldades, encontra soluções dentro do próprio jogo. O exemplo mais claro disso é o jogo de Alvalade. O Porto estava a passar mal. Se formos ver o início da segunda parte, estava mais para o gol do Sporting do que para o gol do Porto. E de repente mete uma ligação com o Zaidu até por dentro, liga com o Alan Varela ali no momento de falha da pressão do Sporting, jogada no corredor direito, triangulação, Froholt, com o Alberto Costa também, jogada típica do Porto. Quando não havia nenhum sinal de que aquilo pudesse aparecer. É uma marca de convicção e de reconhecimento do que o treinador pretende e daquilo que levou para a equipa. E de confiança também. E portanto, obviamente surgiram alguns temas, porque os adversários também estão a ver o que o Porto faz e aquela ligação com o Alan Varela foi muitas vezes bloqueada, mas agora parece-me que Farioli já está a tentar desbloquear a próxima etapa com o Kivier. Mais apesar na construção, com mais dinâmica também dos extremos a vir por dentro e convidando também ao adiantamento e à presença em profundidade do Moura, mas até do próprio Alberto Costa. O William e o Mora, que não eram titulares, agora já têm alguma entrada. Achas que foi a pressão do calendário que também obrigou de certa forma Farioli Pode ter sido a deixar entrar? O calendário e a forma como o Porto estava a ser anulado de alguma forma, não tendo sido propriamente perturbado de uma forma clara nos resultados, mas ainda assim um pouco perturbado na forma de jogar. E depois é a tal competitividade e o sentido de união e de vontade de vitória que o Porto tem claramente nesta fase, também porque foi à procura de algo que acrescenta ao clube. O Bednarek, ou o Alberto Costa, ou o Froholt querem estar no Porto, querem vencer pelo Porto. E conjugar a dimensão técnica e tática e a dimensão mental e de identificação com o clube é algo que também deve estar nas prioridades de qualquer estrutura desportiva. Porque, obviamente, a tática e a técnica são fundamentais, mas cada vez mais, até na rotina de calendário que temos, é preciso levar os jogadores para um nível de ambição e de vontade que faz a diferença nos momentos-chave. E o Porto acho que tem isso. E não achas que é um mito que o Porto, dizia-se muitas vezes, o Porto tem um bom 11, mas não tem banco, não tem soluções, e com a pressão do calendário vai-se abaixo. Não achas que é um mito isso? Porque também depende muito do que é que o treinador tira daqueles jogadores que supostamente não contam. Certo. Os Zaidus, o Martins Fernandes, o Porto até o Alarcón, que agora é o extremo esquerdo do o Denis Gould, temos evoluído. O Porto até tem algumas posições em que tem 2 titulares. Sim. É o caso da de interior esquerdo com o Veiga, que eu acho que é um jogador que até está a ser pouco apreciado por causa do tema de Rodrigo Mora. O Veiga não tem culpa, entre aspas, de jogar na mesma posição do Rodrigo Mora. Talvez pontualmente ao longo da temporada possa haver um casamento entre os dois. É difícil vê-los. No meio campo é difícil porque o Froholt obviamente é indispensável para a equipa, mas talvez com um dos dois a partir da ala para dentro, ou até com a solução de falso 9, em algum cenário de jogo que o justifique. Mas ao contrário do Anselmi, o William Gomes não contava com o Anselmi e com o Farioli, já é um jogador... E contava do lado oposto. Exatamente, até como ala esquerda e não à direita, quando é claramente mais forte sobre a direita. O William Gomes, o Denis Gould,
Provavelmente, em alguns casos, também por evolução pessoal dos jogadores, mas noutros, seguramente por Em certos tipos de jogos. o trabalho O do jogo treinador. é mais associativo com o Samu. Exatamente. Por exemplo, com o Benfica, o Samu passou o Porto podia ter procurado na ponta de lança uma forma de contornar aquela pressão do meio campo do Benfica, mas Samu na ligação aos colegas... não é tão forte. É a mesma coisa com o Estrela Vermelha, por exemplo, Sim, exato. em que havia muito espaço no meio campo. Mas de facto, esta segunda camada do plantel do Porto, até com os jogadores mais jovens, tem valor, porque há o Denis Gol, há o William Gomes, há o Rodrigo Mora, enfim, alternando entre titularidade e banco, há o Perpites, que me parece um acerto do Porto, Central canhoto, muito barato para o mercado atual, características ótimas, até progredir com bola. e até o tal fator de identificação com o clube. O Porto conseguiu perfeitamente isso. Portanto, não sei se vai ser campeão, mas tem tudo para lutar pelo título até ao fim, e eu acho que é isto que deve estar no pensamento das equipas, porque ninguém, ou seja, muitas vezes os treinadores e os presidentes dizem o Benfica é para ganhar, o Porto é para ganhar, o Sporting é para ganhar. Ganhar é uma consequência de algo, ninguém faz nada para ganhar, até porque há competidores. É preciso criar as condições para estar nas decisões. E é isto que deve estar na base do pensamento dos clubes. Até porque não ganhar, mas ter feito quase tudo bem para ganhar, significa que no próximo ano provavelmente vai haver nova oportunidade. E a vitória vai cair em alguma ocasião. E na Europa, também, que perspectivas é que tens para este Porto? Acho que pode acontecer um bocadinho o que dizíamos também do Arsenal. Agora está a ser o exemplo mais próximo, porque... embora haja plantel, se surgirem algumas lesões, por exemplo, a coisa pode levar o Farioli a ter de fazer escolhas mais para a frente. Acho que o Porto tem potencial vencedor, mas pode haver equipas de segunda linha que, como não têm as mesmas ambições no campeonato, que estarão a dar tudo na Liga Europa. E isso pode fazer a diferença nas fases mais adiantadas. Agora, claro que o Porto tem condições de ir longe e de vencer. Historicamente, os treinadores aqui em Portugal, na Liga Europa, acabam sempre por abdicar. Escolher o campeonato. Lembro de Bruno Lage em Eintracht Frankfurt, lembro-me de Sérgio Conceição contra uma equipa italiana, já não me recordo qual, de Ruben Amorim com a Atalanta na Liga Europa. É muito comum. É muito comum. E até me percebendo, acho que desprezar o futebol europeu dessa forma é pequenar os Ainda agora Rui Borges em Nápoles. Até porque é o título mais alcançável, não é? Mas até falo da Liga Europa porque é o título mais alcançável neste momento para uma equipa. Percebo as razões por trás das escolhas, obviamente, mas enfim, os clubes portugueses, qualquer um, dos três principalmente, o Braga, acho que pode ir longe, ou pelo menos um patamar respeitável, mas para vencer, mais difícil. Mas Benfica, Sporting e Porto e na Liga Europa serão sempre candidatos. Claro. Com alguma sorte no sorteio, com épocas melhores em termos de futebol jogado, podem vencer essa competição. Na Champions, por exemplo, que é uma competição obviamente diferente, é por etapas, porque ganhar já sabemos que ninguém vai ganhar. Então é quase um desafio para morrer o mais tarde possível. Sim. É uma pirâmide completamente diferente no futebol europeu. Mas isso também dignificava os clubes e potenciava até os próprios jogadores. E há o ranking da Seleção Mundial de Clubes. Claro, é isso. Exatamente. Tudo era benéfico. Parece que é muito não mais pode ser importante só desprezado. participar do que propriamente jogar. Sim, sim. Agora, reduzindo as vagas para Champions no campeonato, Também é ainda se torna mais flagrante a tal prioridade Sim. do Nem que seja só campeonato para e assegurar dos o dois segundo lugar. primeiros lugares. Sim, sim. Exatamente. Exatamente. Pronto, estamos a chegar ao fim e nós aqui os três temos uns desafios para ti rápidos. Exatamente. Zé começa. Com o teu desafio. Normalmente, quando temos aqui jogadores ou treinadores, pedimos para fazer o jogador perfeito. Cabeceamento, força, nós pedimos para fazer o analista perfeito ou o comentador perfeito do nosso panorama. Podes também internacionais, mas sobretudo aqui em Portugal. Portanto, vamos dizer algumas categorias dos comentadores ou dos analistas que existem para tu dizeres quem é que se destaca nessa categoria. Eu começaria pela análise tática, a capacidade no jogo de perceber o que é que está a acontecer taticamente. Certo. Podes incluir a ti também. Não me vou escolher, Acho que os outros é que têm de me enquadrar depois. Vocês podem fazer esse desafio. Análise tática. Deixa-me pensar. Eu diria... Posso escolher mais que um? Sim. Análise tática, talvez Rui Malheiro ou Carlos Daniel. Ok, muito bem. Originalidade. Quem tem as melhores... Nós temos uns para este, mas pronto. Quem é que tem as melhores frases? Originalidade, Luís Freitas Lobo. Exatamente, muito bem, concordamos. Maior conhecimento do futebol nacional. Futebol nacional. Quem é que conhece o quinto defesa central do Alverca, por exemplo? Eu também diria o Luís Freitas Lobo, até porque está muito mais focado no futebol nacional. E internacional? Talvez o Luís Catarino.
Ok. Conhecimento técnico e tático do jogo. Conhecimento técnico e tático do jogo. Olha, eu vou dizer um fora da caixa para não repetir os nomes, até porque é um amigo de longa data e já trabalhámos juntos, o João Almeida Rosa, que Ok. ainda comenta na DAZN, portanto conta. Ok. Entretenimento, que é o mais cativante ou mais carismático. A comentar jogo, Sim. eu vou dizer o Luís Freitas Lobo também, acho que tem uma forma muito própria de comunicar. E melhor voz. Carlos Daniel. Carlos Daniel. E por fim, a última, capacidade de previsão. O que acerta mais previsões. Isso já não durante o jogo necessariamente, mas... Isso foi eu a acertar o vencedor da Champions no ano passado. Muito bem. Podes Ficou- ficar- Bro, podes ficar esta tu. pode ser, Podes esta ficar pode ser, tu, esta fica para ti. Esta Muito pode bem. ser. E agora desafio-te a dizer-nos o melhor 11 da atualidade para ti. Melhor 11 da atualidade. Então, isto é pensar em tempo real é mais difícil. O meu guarda-redes favorito é o Neuer, eu já não o colocaria Melhor data. no top 1. Portanto, eu acho que o guarda-redes mais decisivo em grandes competições é o Courtois. Lateral direito. Queres o meu preferido ou o que eu considero melhor? Porque às vezes não é bem a mesma coisa. Podes usar os dois. Em todos os casos que te lembrares, Exato. podes usar os dois. Ok. O meu lateral preferido é o Alexander Arnold. A ver jogar. Acho que é um jogador muito específico Sim, sim. que nem sempre te dá o grande enquadramento, mas fica o Alexander Arnold. Muito bem. Centrais. Esquerda. Ou centrais. Centrais, eu escolheria sempre o Saliba entre os melhores e talvez o Bastoni. Poderia escolher o Van Dijk, mas acho que também já está a entrar num processo A descer. descendente, portanto fico com estes dois que são fantásticos. E ótimos. O lateral esquerdo é óbvio, É Nuno óbvio, Mendes. não é? Nuno Mendes. E nos médios também. Nuno Mendes. O central já agora também gosto muito do Hausen, do Real Madrid. Acho que tem um teto brutal. Ótima E do produção. Gubarzi já agora, que são Claro. relativamente semelhantes nas principais características. Meio Em campo. relação ao meio campo, A 3. há um jogador que tem de estar, que é o Pedri, que acho que é o melhor do futebol. Não sei se colocaria o Vitinha, porque há a tal questão da universalidade. Eu acho que o Pedri é um jogador capaz de jogar em qualquer equipa. O Vitinha já acho que pede uma equipa mais como o PSG do que propriamente essa capacidade de se adaptar a tudo. De qualquer forma, pelo passado recente, coloco o Vitinha. E tinha pedra e quem completa? Talvez o Musiala. Talvez o Musiala Muito bem. fosse a minha Boa, escolha boa. para completar. Até porque acho que é um dos poucos jogadores que tem o tal lado estético completamente fora da caixa no futebol atual. Que inventa coisas que são muito difíceis de prever. Tiro de ataque. Trio de ataque. Sem ser o da RTP. Ponta de lança é o Kane, claramente. Embora esteja a gostar muito mais de ver o Haaland e o que significa para o City nesta altura. Também gosto muito do Isaac, embora esteja a passar um péssimo momento de forma. Lamine Yamal, também incontornável. E eu vou pôr o Mbappé a extremo esquerdo, embora não seja extremo esquerdo, mas acho que há três jogadores com significado histórico e outros que podem lá chegar, mas que ainda não chegaram. O Pedri, o Lamine Yamal e o Mbappé. São estes três que acho que já estão numa prateleira histórica, isto é, daqui a 20 ou 30 ou 40 anos, serão jogadores universais. Depois há outros que podem lá chegar, mas também dependem ainda de alguns fatores que os levem a isso. O Lamine Yamal, por exemplo, ganhou um europeu daquela forma, como adolescente, é completamente raro. Sim, sim. É um 11 razoável. E tu, Acho que ganhava qualquer coisa. para fechar, e tu foste de encontro a isso, disseste que auto-intitulaste o melhor com capacidade de previsão, portanto eu vou-te pôr aqui para ver coisas. Olha que isto não era, essa parte não era a sério. Essa parte não era a sério. Não é, mas vais ter que Mas- ser. Agora mas vais ter que vamos lá, assumir vamos esse lá. papel e vou-te. Que depois aqui no final do ano conversamos sobre isto. Que é, vais-me dar aqui a A previsão. taxa vai ser para aí 10%. Taxa de previsão, Preferencialmente portanto, previsão mundial. de vencedores. Premier League. Arsenal. Série A. Série A. Eu vou para o Inter porque ainda duvido um bocadinho da Roma. Ok. La Liga. La Liga, Real Madrid. Bundesliga.
Esse é o Bayern. É isso, e a Esse é o Bayern. Ligan também. A Liga também vou para o PSG. Aqui em Nem Portugal. podia ser o segundo lugar. Aqui em Portugal, eu vou ter que ir para o Porto, porque é a equipa que me deixa menos dúvidas nesta Neste altura. momento, Ainda falta muito campeonato, mas nesta altura diria Porto. Champions. Vou dizer Bayern, porque acho que tem as duas dimensões-chave para vencer a Champions, que é a capacidade de se impor a qualquer adversário e o talento individual para reagir em momentos difíceis. E meteria Bayern. Liga Europa. Liga Europa, essa aí é muito difícil mesmo. Difícil. Muito difícil mesmo. Não... Esta é a ideia Deixa-me lá do pensar. milhão. Essa é muito difícil. Essa aí quase certeza que falho. Deixa-me lá pensar nas equipas que podem vencer. Temos o Forest, temos o Betis, Tens Roma. temos a Roma, que eu acho que a certa altura também pode virar-se para o campeonato. Temos o Forest. Tens Forest, tens Porto. O Porto, eu acho que vai acontecer o que estávamos Exato. a dizer há pouco. Acho que o Porto vai ceder por vontade própria. Olha, vou dizer o Nottingham Forest, pronto. Esta vai ser mesmo esta vai ser mesmo maluco. E a Conference? A Conference. Eu tenho aqui um dilema moral, porque eu gosto muito da equipa do Estrasburgo, a equipa aos jogadores. Exato. Mas não sou a favor do modelo de negócio. Era, tínhamos falado. Portanto, olha, vou dizer Estrasburgo, mas um bocadinho contrariado. Contrariado. Mundial. Mundial. Também é do milhão esta. Eu no Euro apostei na Inglaterra, por acaso, e Eu também. a Inglaterra não jogou nada de nada, mas foi à final. Pronto. Eu sou um bocadinho cético em relação a vitórias repetidas. Isto é, eu acho que é muito difícil vermos vitórias repetidas. Embora a Espanha, por exemplo, naquela fase tenha dourada feito, tenha conseguido. 3 vezes. Eu acho que a seleção mais forte do mundo é a Argentina. E é por isso vou dizer a Argentina, embora com muitas dúvidas. E por fim, bolador. Bola de Ouro. Eu vou dizer Harry Kane. Tá, caminhado. Vou Mas, dizer Harry Kane. obrigado por estas previsões. Obrigado, gostei Obrigado muito. por, Gostei obrigado por muito. esta conversa. Espero que tenhas gostado. Gostei muito, Nós gostei muito. adorámos. Obrigado. Foi incrível. Em casa, espero que tenham também gostado. E já sabem, cá estaremos para a semana para mais um episódio. Um abraço a todos. Mais 3 é a bola a girar, o quinto que o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.